Quando você observa a política americana atual, é muito comum notar os apoiadores do Trump descrevendo os adversários, os críticos, reconhecendo nos críticos um certo fenômeno que, para o jargão político deles, se cunhou chamar Trump Derangement Syndrome. Essa síndrome de desvio perceptivo por antitrampismo é algo que cada vez mais me parece ter um certo paralelo, talvez não só no ambiente brasileiro, onde certamente há algum paralelo, mas com o conjunto da chamada nova direita, ou seja, da expressão de contracultura política disseminada em vários espaços, várias nações, não é, do globo. É interessante, a que eu me refiro. Se você raciocinar a congruência lógica de certas conclusões e as demandas de operação lógica que essas conclusões exigem, né? E você não as observa seguidas, cumpridas, por quem quer aquelas conclusões, alguma coisa está equivocada. Eu vou exemplificar porque parece complexo, mas não é. É muito simples. Quantas vezes você já ouviu falar que Bolsonaro é um político como qualquer outro? Quantas vezes você já ouviu falar isso? A minha é muito comum. Eu ouço os críticos anti-bolsonaristas com certa frequência aquinhoando essa conclusão. Bolsonaro é um político como qualquer outro. Mas é interessante. Eu raramente ouço o processo lógico que alcança essa conclusão com solidez. Eu não vejo a mesma exigência lógica com que se procura culpabilizar Bolsonaro sendo cumprida com a mesma exigência lógica que se utiliza para isentar os seus adversários. Procura-se extremo rigor quando o tema é isentar os adversários, mas a extrema leniência que se utiliza vende-se com um preço pífio qualquer iniciativa de crítica ao Bolsonaro. É muito barato, é muito barato. Qualquer medíocre assertiva é suficiente para ser aproveitada e se concluir situações extremas. Certamente o Bolsonaro é igual a todo político, tá certo. Por qual razão ele não loteou o Estado? Não é uma pergunta legítima? Essa é uma pergunta legítima. Se ele é igual a todo político, por que ele não loteou o Estado? Não é uma pergunta mirabolante. Ela não demanda de você um QI inatingível. Ela é uma pergunta acessível. Por que ele não loteou o Estado? Ele é igual a todo político, correto? Então por que ele não loteou o Estado? Qual é o conceito, senhores, qual é o conceito de identidade que essas pessoas estão utilizando? Qual é o conceito de identidade? Porque se as ações do sujeito são diferentes daquelas que eles veem em outros políticos, e se as razões são diferentes, como eles mesmos as descrevem, as razões de Bolsonaro são diferentes das de outros políticos. Se ele tem ações diferentes e razões diferentes, senhores, como que ele é igual a todo outro político? Não é possível. Não é possível que o critério... Não é viável que se abdique tão facilmente de operações lógicas primárias para alcançar conclusões tão dramáticas.
a facilidade com que se realiza conclusões dramáticas, hiperbólicas sobre o sujeito, facilmente, é interessante, se você observar a definição dessa síndrome de disrupção perceptiva que se atribui aos críticos do Trump, você nota, isso inclusive na própria Wikipedia, se eu não me engano, mas é uma coisa popular, já se tem uma certa noção de que quando se utiliza o conceito é isso que se quer dizer por ele mesmo. Fala-se de exatamente desse modo, de uma disrupção perceptiva. Quer dizer, o sujeito ele tem um ódio irracional. Ele tem um antagonismo irracional. O que está por trás dessa adjetivação de irracionalidade? Ele não consegue articular razões. Ele não consegue operar lógica para o antagonismo dele. Ele é porque ele é. Por que ele é igual a todo político? Ah, mas ele é porque ele é. Não existe lastro causal. Você pega a lista de acusações feitas e a fragilidade argumentativa é gritante de indivíduos que em outras ocasiões têm esmero retórico. Esmero retórico. Se você pegar esse mesmo cara e colocá-lo para apresentar ou arguir outras teses, você nota esmero retórico nele. O sujeito parece douto. Um indivíduo consegue operar a palavra. Eu vejo isso disseminado em diversos oradores. É uma praga. Por isso, talvez, essa comparação com o termo síndrome, né, no contexto norte-americano. É uma praga. É uma praga. Você nota que existe um antagonismo irracional, desarrazoado, porque não há respostas lógicas básicas. Vou voltar à imputação que fiz. Muito bem. Se o sujeito é igual a todo político, porque ele simplesmente não loteou todos os cargos? Isso é uma sequência da questão que eu anteriormente fiz na primeira parte desse desafio aos anti-bolsonaristas. Por que então ele não loteou o Estado inteiro? Não é? Porque ele simplesmente não fez aquilo que é padrão, ou se discute que isso é padrão, ou se discute que o Estado é holisticamente loteado por esses sujeitos, ou isto é algo passível, ou a leitura de realidade é outra, que algum desvio perceptivo de realidade há de viger. O conceito de identidade não foi operado, era a primeira imputação que eu havia apresentado. Com certeza, tem que se apresentar um lastro lógico. Você precisa me dizer o que você quer dizer com identidade e que espécie de igualdade você quer atribuir quando você a apresenta, qual é a igualdade que você entende quando a apresenta e assim a diz. Ele é igual a outro. Não é possível. Não é possível que haja complexidade a respeito disso. Se você diz que A é igual a B, não é possível que você tenha um desvio perceptivo a respeito do lastro conceitual de identidade. O que é que você quer dizer com A é igual a B? Se as ações de A são diferentes de B, se as razões de A são diferentes de B, você tem que me dizer em que medida esse sujeito é igual. Tem que me apresentar algum sustentáculo lógico. Em que medida é igual? Aí, às vezes, você vê de pronto o sujeito relativizando a posição dele. Ah, não, mas ele é igual em outro sentido. Então, é uma sequência. Logo você vê que o sujeito recua para ele não é igual. É impressionante. Você pressiona um pouco o sujeito dentro do desvio perceptivo, do bloqueio analítico que parece atingir estranhamente, como realmente talvez uma síndrome fosse, a percepção desses indivíduos, mas rapidamente, mas ele não é igual. Ah, ele não é igual? É impressionante. Em menos de instantes com que você pressiona um indivíduo a rogar a defesa de sua posição, ele rapidamente cai. Parece como que ele acordasse. Ele acorda e diz, realmente, eu disse por igual, mas o que eu quis dizer foi outra coisa. Então ele encontra uma outra maneira de canalizar esse ódio irracional, porque tem que ser
tem que estar errado o sujeito, tem que ser equivocado, é uma espécie de fanatismo às avessas. É uma espécie de fanatismo às avessas. Do mesmo jeito que você encontra aquele sujeito que diz tudo que o indivíduo faça está certo porque o indivíduo é o indivíduo, você tem esse grupo de dogmáticos que ferrenhamente tomam por errado, por equivocado, por detestável, por execrável, irracionalmente quaisquer das medidas que tenham a estampa do nome do sujeito. De maneira muito similar a essa Trump Derangement Syndrome. De maneira muito similar ao que acontece com Trump, acontece aí com Bolsonaro. Esse então é o desafio. Ora, se o sujeito é igual, como ele é igual e diferente ao mesmo tempo? Tem que se entregar uma resposta lógica a isso, né?